olha, o Corinthians entrou com impeachment em relação ao Augusto, 51 conselheiros, 90 conselheiros da oposição, são 302 conselheiros, precisa agora um monte de coisa, e o Quesada vai falar para vocês o que é necessário. Quesada, para a câmera 2, para a câmera 1. Pois é, Neto, iniciou-se aí um processo, né? Não é um processo fácil. Sintetizando rapidamente, agora vai para um conselho de ética. Esse conselho de ética... O que o Corinthians tem muito é conselho de ética. Aí fica tudo tranquilo. O Corinthians tem uma coisa maravilhosa. Tá fácil. Pô, eu já fui no conselho de ética que o Mané da Carne queria me tirar como sócio. Mané da Carne, gente. Esse cara tem que ser expulso do Corinthians e tudo que ele fez pro Corinthians. E aí... O processo é rápido, aí vai para o Conselho Deliberativo, eles analisam o caso, o Augusto vai ter a chance de se defender, aí volta para o Conselho e se abre esse processo. São 302 votos. Para que o Augusto se safe do impeachment, é preciso de metade mais um. Então seriam 152 votos para ele se safar. Além disso, vai depois para o associado do clube aí também. O associado do clube vai. Que é a última instância. Vamos supor que tem o impeachment. Aí o vice assume, que é o Osmar Stabile. Isso. Assume o Osmar Stabile. Aí nós estamos mortos. Aí 30 dias, né? Aí 30 dias o conselho vem e o conselho elege o outro presidente. Pelo menos essa é a visão. Em 2007 aconteceu isso, né? 2007 o Andrés fez o Dualib assinar aquela coisa toda, entrou como presidente tampão, o Dualib entrou, as contas dele nunca viram nada das contas, não sabiam de nada, do 1.100 de arbitragem, mais tudo aquilo que o Dualib fez, né? E aí entrou o presidente tampão entrou, não fez absolutamente nada, né? Aí foi eleição, democraticamente ele ganhou, era para ser um dos maiores presidentes da história, se transformou no pior, o André Sanches, tanto que se transformou no pior, que eu vou mostrar para vocês agora uma outra conta que o Corinthians tem que fazer. Olha só, vamos lá, não vamos nessa aí não. Eu só dei essas informações, pode tirar isso aí. A gente vai no daquilo que a gente combinou. Vamos lá. Ontem eu estava vendo o meu timão, eu passei pro Cascão, Veloso, para você também, para você, pro Marcelo. Aí, Marcelo, você que está sempre junto com a gente, o chefe Marcelo, que é um corintiano excepcional e cada dia que passa é uma tristeza atrás da outra. Então, vamos lá. Eu não sei quanto que está a audiência aí, Cascão, que se vocês esquecerem de me falar de novo, mas não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos lá, se está sem audiência também, está tudo certo, vamos fazer o nosso trabalho firme e forte aqui. E é assim que tem que fazer. Aí, veio ontem, o Tiago, você sabe quantos processos tem o Tiaguinho? Sabe o que é o Tiago? Não é o Tiago, não sei se pode pegar música. Também não é um pagodeiro, né? Não deve pegar música. Também não podemos pegar música, não podemos no YouTube, não podemos... Não podemos, mas tudo bem, né? Vai na goela. Mas eu lembro do Tiaguinho. Não, vamos lá. Você lembra? A gente falou aqui, não lembra? Saiu da Comendador de Souza. Nacional. Aí o Tiaguinho Fera, é o Tiaguinho Fera. Se você pedir pro Tiaguinho e pro Péricles, pros dois, monstros sagrados, dá pra vocês fazer 20 shows pra mim aqui de graça pra ajudar o Corinthians. O Péricles, 20 shows de graça, eles fazem. Porque eles são tão corintianos, tão apaixonados que eles fazem. Mas não é o Tiaguinho Fera. Não é o Péricles monstro. Não é, não. É o Tiaguinho que veio do Nacional, junto com o Bruno... Xavier, esses dois. Um jogou uma partida, 5 anos de contrato. Quem era o presidente? Tá aí, ó. Quem era o presidente? André Sanches. Quem era o diretor? Duílio. Olha só, desses dois, eles ficaram 5 anos no Corinthians. O Tiaguinho joga no Juventude, é o volante. Joga no Juventude que vai jogar contra o Corinthians na Copa do Brasil. 5 anos. O Tiaguinho tem 3 processos contra o Corinthians. Um, do empresário que não recebeu a comissão em nenhuma. O Nacional também, porque é o... Não recebeu também. O que descobriu, né? Que é o da base, né? E o próprio Tiaguinho. Formador. Que é o formador. Isso tudo do Andrés. E com o Duílio como diretor. E nunca receberam nada. Então, ontem, por exemplo... E os dois, se eu não estiver errado, Cascão, me ajuda aí, eu acho que é do Fernando Garcia, se eu não estiver errado, né? Aí, o André Cury, que fez todas as negociações com Ederson, vai falando para mim, Ricardinho,
Iago, dos 4 que ele está processando, dos 12 milhões agora, todos foram feitos com o Andrés e com o Duílio. Então, como é que pode um clube de futebol achar... Esse é o meu pensamento, não sei do Veloso, do Quesada, do Souza. A segunda divisão para o Corinthians é muito pouco daquilo que está por vir. Porque se não tiver um estanque, se não tiver uma intervenção, não é de presidente, não. É intervenção de polícia, de tudo que tem que acontecer para que o Corinthians possa respirar. O Corinthians não respira. Não é os jogadores que vão jogar, não, quinta-feira, que vão jogar domingo, e vocês vão cair para a segunda divisão por causa dessas pessoas. Porque quando você tem 2 jogadores do Nacional que vêm por empréstimo de 1 ano, e eles fazem contrato de 5, eles cumprem os 5, não tem, um tem 1 jogo e o outro tem 11. E que ninguém sabe, que ninguém lembra. Mas eu lembro, através do meu timão, do Vessone. Porque tudo que eu sei daqui, ou da minha rádio Craque Neto, junto com o Sidney, a gente vê o meu timão. Porque o meu timão é especialista em ler os contratos. Você lê do Palmeiras, você lê do São Paulo, você lê os contratos. Dificilmente a gente lê, eu não leio. Mas o meu timão e o Vessone, eles lêem os contratos. Se vocês pegarem aí, se o Ricardinho me ajudar, em relação ao Tiaguinho, em relação a esse Ricardo... Cara, é uma coisa inacreditável. É nebuloso. É por isso que o Corinthians vai para a segunda divisão, que já era para ir ano passado. E não foi. Por quê? Salvou por causa de jogador. 2 jogadores, né? Cássio e Romero. Por quê? Porque ganhou do Vasco, 3 Grêmio, pontos, ganhou do Grêmio e ganhou do Cuiabá, 9 pontos. E todos os gols feitos pelo Romero. Que não vai ter ninguém para fazer isso. Eu estava conversando com o Quesada da Deola agora e com o Cascão. Meu irmão, são 14 jogos. Se ganhar 5 jogos em casa, dos 7, o que não vai acontecer isso, não ganha 3. Se ganhar 5, de 8 faz 15 pontos. 3, 6, 9, 12, 15. Com 22, 37. Falta ainda mais 7. O Corinthians não ganhou 7 pontos em 24 rodadas. Então, cair para a segunda divisão, essas pessoas que estão aí, o Duílio, não os meninos aí, que eles não têm culpa disso. São 5 anos de contrato com 2 jogadores do Nacional. Não pagou o formador, não pagou o jogador e não pagou o empresário. A dívida com o empresário era 150 mil de comissão. Foi para 250. Aí fez um acordo de não sei quantas parcelas de 16 mil. Mas quem deveria ter feito? Quem deveria ter pago? O Duílio, o Andrés. Olha só aonde chegou o Corinthians. Então, cair para a segunda divisão é uma catástrofe? É uma vergonha? Mas não é o fundo do poço. Sabe por que não é o fundo do poço? Porque alguém tem que ter uma intervenção. Não é possível. Eu estava conversando com o Quesada, não depressão, porque eu tenho depressão, mas dá um desânimo de falar do Corinthians, dá uma coisa tão triste, é tão vergonhoso, que cair para a segunda divisão não é uma hora dos problemas para tudo que fizeram. Para que o Andrés fez, o que o Duílio fez e o que você está fazendo, Augusto. Porque você já gastou 200 milhões em 8 meses. Você pagou 32 milhões do Félix Torres. Você pagou 25 milhões do Pedro Raul. O Corinthians não pagou, porque tem o Igor que emprestou dinheiro. E que o Augusto disse na sua... e quando eu conversei com ele, que ele não ia mais emprestar dinheiro de empresário, porque o Corinthians deve 217 milhões para 6 empresários. Sempre em relação... Sendo que o André Cury, a todo momento que o Corinthians mais precisa de paz, ele coloca aquilo que ele tem o direito. Certo, Veloso, Souza? Ele tem o direito. E bloqueou o dinheiro da venda do Wesley. Bloqueou em relação ao Ederson, ao Iago... Não. Ederson, Iago, Otero e Casares. Esses 12 milhões é disso. 14 milhões é disso. Mais os 3.200 que veio 9.600 é dos 3 milhões e 200 que o Andrés emprestou. E tem também o de 5 milhões, que é de outros jogadores. O Corinthians deve para ele 30 milhões.
Pediu bloqueio. Então ele está pedindo bloqueio de tudo, com o direito que ele tem. Sim. E aí o que é pior, o Augusto e vocês do Corinthians fizeram ainda acordo com ele de trazer um volante ruim igual esse, que é o Charles. E aí vocês deixaram o André Cury trazer o Ramon Dias. O Emiliano Dias veio por ele. Então ele deita e rola. E vocês fizeram isso. Então cair para a segunda divisão é só o tempo. São só os jogos. Vai faltar o 13º, o 12º, o 11º. No 10º, quando faltar 10, já caiu. Não matematicamente, mas aí vocês vão entender que vai cair. Porque o Corinthians não faz 23 pontos. Nem o Palmeiras faz. Nem o Flamengo faz, talvez. Nem o Botafogo faz 23 a 25 pontos de agora até o final. É muito difícil. Então, cair é isso aí, ó. É esse jogador que fizeram, é a Tausa, é a Omni, que o Corinthians tinha 50% e a Omni tinha 50% do fiel torcedor. É o estacionamento. É 11 meses de não pagar salário. É o Jonas Cafu, é o Jusilei, que o Corinthians não devia nada. O Corinthians não devia nada pro Jusilei, porque ele era do Malucelli. O Corinthians vendeu ele, pegou 50% do que ele tinha que depositar do Jusilei pro Malucelli. Essa dívida virou 33 milhões, que o Corinthians não devia nada. Era só não fazer uma coisa. Quando você pega dinheiro de outra pessoa, que você é ladrão. Não, quando você pega dinheiro de outra pessoa, você é ladrão. Agora, quando uma instituição pega o dinheiro que não é seu, que é 50% de outra, é débito... Apropriação de débito. E o Corinthians fez isso, apropriação indébita. Apropriação indébita. Porque 50% era do Corinthians e 50% do J. Manucelli. Não deram 50%, virou 33 milhões. O Duílio contratou o Jonas Cafu, que é do Luizinho de Piracicaba. 300 mil por mês, 3 anos de contrato. Ele jogou 3 meses no Corinthians. É por isso que tá caindo, gente. Não é por causa do time. Já era para ter caído no ano passado. Ou não era, Veloso? Era. A gente está acompanhando aí o Corinthians a cada ano. E se não cair esse ano, cai o ano que vem? O sofrimento do torcedor, né? O sofrimento do torcedor. Não, a cada temporada, o torcedor sofre. Isso. O torcedor realmente é fiel, vai lá, paga o ingresso, lota o estádio. E lota quinta, e lota domingo. Mas o que ele vê é um time, cada ano que passa, pior, menos competitivo e sempre brigando por nada. Isso. Sempre brigando contra o rebaixamento. Isso. E outra coisa, é ruim um ídolo falar isso pra vocês, corintianos, pra vocês da Gaviões, Pavilhão 9, Camisa 12, vocês não merecem isso, estopim, vocês não merecem isso. Juro que não. Juro que não, mas as pessoas fizeram tanto pro Corinthians que uma hora vai ter que ter uma intervenção. Não é impeachment do presidente. É uma intervenção de todos que lá estavam. É uma intervenção. É uma intervenção jurídica, de danos morais, de apropriação de outras coisas. Se não tiver isso, vai cair. E é o mínimo. É o menos. Porque você... Vamos supor que cai o Augusto. Vai voltar? Isso. Isso. Como é que é? Renovação e transparência. Vai voltar? Isso. Então, cair para a segunda divisão, o que eles estão fazendo na oposição é realmente para cair. Porque tudo que o André Cury está fazendo, ele nunca fez na administração passada. Porque ele poderia ter feito. Porque olha só, que todas as dívidas começaram na administração passada. Não é nem do Dualib. É tudo do Andrés, Mário Gomes, Roberto Andrade e do Ilho. E agora, a do Augusto, que gastou 200 milhões, aí a gente vai ver quanto que vai ser isso. Mas quem sabe? Porque eles começam a fazer. E ninguém fala nada. Só tem 2 programas que falam disso. Meu Timão e os donos da bola. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar todo dia. Ou toda vez que tem essa aí, ó. Ranieri, essa administração agora, 13 milhões. Félix Torres, 31 milhões. Para um zagueirinho mais ruim. Rodrigo Garro, bom de bola. Pedro Raul, 25 milhões. Nossa. Olha que absurdo. Mateuzinho, 21 milhões por 70%. Pedro Henrique, 3 milhões. Não joga, não desenvolve. E o Giovani tem menos chance que ele. Não é verdade? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Não é isso? Que é um absurdo? Aí Hugo Souza, você é um monstro. Alex Santana, outro monstro. Charles, não joga nada, 10 milhões. Vocês contrataram ele do
André Cury, e vai ficar devendo pro André Cury ainda. Só absurdo. O Corinthians não tá caindo por causa do time de futebol, gente. O Corinthians está caindo por causa disso e eu quero a administração passada. Eu quero todas as dívidas deles. Tudo deles. Aí, você tem o Thales Magno, 8 milhões e 200. Acertaram. Acertou pra caramba. Aí o José Martínez é bom de bola, mas é volante. E tem o Coronado nessa lista. E aí o Coronado a gente não colocou, o Ricardinho falou veio de perfeitamente, graça, entre aspas. veio de graça. E aí ele tá certo que ele veio de graça, mas não veio de graça. 2 anos, 2 milhões por mês, 48. 48. Sem falar em 13º. Fora 13º, férias, fundo de garantia, mais de 100 milhões. É o de graça Kinder-Ovo. De graça, meu irmão. De graça não tem nada nesse mundo. De graça não tem nada. Só a mãe da gente que faz as coisas de graça. Pode sentar aí, Thiago. Pode sentar com a sua convidada aí, Thiago. Pode ficar assistindo o programa aí. Se não quiser também, vaza. Pode ir embora. Eu tinha nem que ter entrado também. Entrou, não sei por quê. Se não quer assistir, não tinha que ter entrado. Né? E aí, meu irmão, tá aí, ó. 170 milhões. O Coronado até o momento foram 18 milhões. Foi 18 milhões. Então, aí você pega do Andrés. Em relação ao Thiaguinho, não tem aí a matéria do Thiaguinho aí, do coisa, pra eu poder falar? Ou da minha cabeça tudo certo do que eu falei? Tá tudo certinho. Aí, você pega Carlos Miguel, foi embora. Aí você pega 11 meses de salário que o Duílio deixou. 30 milhões teve que pagar. Pagou 30 milhões. Matias Rojas, 40 milhões que tem que pagar. Ô, gente, não é que vai cair por causa do jogo do Flamengo. Não é o jogo do Palmeiras, não é o jogo do São Paulo. O Andrés, o Duílio e o Augusto, eles estão derrubando o Corinthians. E não é só derrubando para a Série B. É derrubando ele, o Corinthians, uma instituição como essa. É incrível. Olha a dívida do Andrés. 100 milhões, 178, 453, 1 bilhão e 400, 957 não é verdade. Porque ficou um mês de salário atrasado. Aí... 11, né? Hã? Ficou 11 meses. 11 meses. 11 meses, mais a tausa, mais a divisão... Quando você assina que você está devendo para o André Cury e que você sai de presidente... Confissão de dívida. Confissão de dívida. Quem fez isso em confissão de dívida para os outros empresários? Ninguém. Qual foi o outro empresário que tem confissão de dívida? Ninguém. O Corinthians está caindo por causa deles. Aí o Andrés veio em 2018. Olha aqui, ó. O que ele fez? Fiz o acordo, tá Fiz tudo o certo acordo com a Caixa. Tudo certo. Cadê o Tá tudo... Uma semana antes da eleição, foram lá em Brasília. O Corinthians está caindo por isso. O Corinthians está caindo porque não tem estacionamento. O Corinthians está caindo porque os camarotes. O Corinthians está caindo porque não paga o estádio. O Corinthians está caindo porque essas pessoas fizeram o Corinthians cair. Eles ganharam o título do Corinthians, ganharam do Alibe também. Vicente Mateus também. Mas será que se fizesse o que o Palmeiras fez... Paulo Nobre, 2 administrações. Gagliotti, 2 administrações. Leila, mais 2. São 6 administrações impecáveis, com erros. Do Paulo Nobre, do Gagliotti, da Leila. Mas olha o Palmeiras. Em menos de 6 anos, o Palmeiras ganhou 10 títulos só com um treinador. O Corinthians, Coelho, Osmar Loss, 5 anos Lázaro, Antônio Oliveira, Vitor Pereira, Mano, Silvinho, Thiago Nunes. Dá uma olhada à incompetência de todos vocês que estão aí dentro. E vocês que votaram, inclusive eu, quando fui conselheiro. Antônio Oliveira. Só que a gente não sabe nada. Vai lá, ninguém sabe nada, ninguém entende nada, todas as contas são aprovadas. Como é que as contas podem ser aprovadas? Porque é muito fácil agora colocar todas as culpas em cima do Augusto e ele tem que ser responsável por isso. Porque um presidente... Que ele fez. Hã? Pelas contratações. Olha as contratações que ele fez, 200 milhões. 200 milhões. Meu irmão, qualquer presidente, e eu em 2026... Cara, se eu conseguir, em 2026, diminuir em 150 milhões a dívida do Corinthians, eu já sou um baita administrador. Eles não, eles triplicam. A dívida é 500, vai para 1. É 1, vai para 1,5. É 1,5, vai para 2. Agora já está 2,5. Então o Corinthians não sobrevive. O Corinthians sobrevive sim até o final dos tempos. Mas o que esses caras fizeram e aqueles que estão fazendo não é o impeachment. Ou não é, não sei, é uma intervenção. Não existe ou
vendeu o Corinthians para uma SAF. É a SAF. Por quê? Eu vejo como única solução. Isso é uma vergonha. Ah, agora impeachment, e todos os programas dando impeachment. Né? Aí, mas vocês não sabem por que tem o impeachment. O impeachment tem porque não tem dinheiro, porque usa muito dinheiro. Olha o que eles fizeram com a Tausa. Olha o que eles fizeram com a Omni. Que vocês não lembram. 50% era deles. Do fiel torcedor. Do fiel torcedor. Olha o que eles fizeram em contratações. Olha o que eles emprestaram dinheiro de empresários. Mas ninguém se responsabiliza por nada. O que eles fazem? Eles torcem contra o Corinthians, esperam que o Corinthians caia para a segunda divisão, para eles entrarem e achar que eles vão salvar o Corinthians. Eles não vão salvar o Corinthians. Eles colocaram o Corinthians no caos, no fundo do poço. Arruinaram. Eles arruinaram o Corinthians. Arruinaram o Corinthians. É dolorido falar isso, é triste falar isso. É inacreditável falar isso, mas o Corinthians hoje, ele foi afundado por essas pessoas, e principalmente por esse. E que querem voltar, né? E que querem voltar e estão fazendo de tudo para tirar o Augusto, para colocar eles mesmos no poder, para voltar no poder. Como é que você volta no poder devendo 2 bilhões? E que vocês fizeram isso. Como é que volta? Eu vou te falar, o Corinthians já era para ter caído já fazia tempo já. Essa é a verdade. Esse monte de dívida aí já era para ter caído faz tempo. Não caiu ainda porque... já tinha fechado. Já tinha fechado. Só não caiu ainda porque o torcedor é fiel mesmo. O torcedor do Corinthians é gigante. Por isso que eu sempre falo aqui, o torcedor corintiano, ele não tem que se acostumar com esse rótulo de ser, não, com o Corinthians é sofrido. O time que arrecada 1 bilhão era o time para mandar no futebol brasileiro, Corinthians e Flamengo. Em todos os lugares do planeta, quem manda é quem tem mais grana. Você vai ver... Você vai para a Espanha, quais são os 2 maiores clubes que mandam no futebol espanhol? Barcelona e Real Madrid. Aqui é o único lugar que tem um time que é gigante, que tem um torcedor gigante, que fica sofrendo. Sabe quem está passando isso aí de uma maneira diferente? É o Barcelona, cara. Os caras acabaram com o Barcelona. Eles estão devendo mais de 500 bilhões de euros. Se eu não estiver errado, 500 bilhões de euros ou 500 bilhões, uma coisa assim. O Barcelona. E olha a estrutura que tem o Barcelona. Olha o que o Andrés deixou, olha o que o Duílio deixou, olha o que o Roberto deixou, olha o que o Mário Gobi deixou, olha o que o Dualib deixou para eles, olha o que o Augusto vai deixar para o próximo. Olha quantas pessoas passaram, quantos negócios foram feitos e ninguém fala nada. O único que fala aqui na televisão é esse trouxa aqui, com vocês comentaristas que estão dando opinião, porque a gente quer o bem do Corinthians. E se fosse isso do São Paulo, eu já falei, do Palmeiras também, a gente já meteu o pau neles. Um Atlético Mineiro, como é que um clube como esse pode dever 600 milhões de impostos? Como é que um clube como esse tem que fazer permuta de colchão? Se eu contrato o venezuelano por 11 milhões? Pô, se eu tenho que pagar uma dívida que era de 3.200 que o Andrés fez e emprestou o dinheiro do André Cury e hoje era de 9.600. Será que não tem ninguém aí no Corinthians que chame todas essas dívidas e coloca elas todas juntas e fala, a partir de hoje eu vou gastar 20 milhões por mês só para pagar as dívidas? Eu não tenho mais ação nenhuma. Ninguém quer perguntar, senhor André Cury, quanto que eu devo pro senhor? Devo 10 milhões. 10 milhões do quê? O senhor deve 10 milhões, o Corinthians deve, mas quanto que é a dívida? É 5. Meu irmão, eu vou pagar 5 para você. Se você não quiser... Se quiser. Você não... É isso. Ninguém... mas quanto que eu devo para você, o Fernando Garcia? Juliano, quanto que eu devo pra... Não, vamos... Ninguém quis resolver. O Duílio fez uma confissão de dívida do Andrés de 3.200, era 17 parcelas, pagou uma. Ele acertou a dívida de 5.700 e não tem ninguém falando para mim, não. E aí ele não pagou nenhuma, foi para 9.700 que o Augusto tem que pagar. Olha só onde o Corinthians foi. O Corinthians foi administrado por essas pessoas que nem no estádio vão mais, que nem assistem jogos do Corinthians, nem vão lá mais. Porque se você é corintiano, como eu sou, só que eu trabalho aqui, eu trabalho para a Band, quem paga meu salário é a Band. Eu não posso falar que está tudo bem. E eu não sou comentarista de jogo como um monte de gente é. Entendeu? Então, o que eles fizeram de bem para o Corinthians? Vamos lá, Quesada. O que eles fizeram de tão mal para o Corinthians e que continua um presidente fazendo mal ainda, que é o Augusto Melo?
Sabe o que é? O dedo podre, né? Passou de uma gestão para outra, né? O Augusto é um cara fraco, a gente viu naqueles debates com o André Luiz, o André Negão. O André Negão não sabia que era transferban. Não sabia que o Corinthians era bicampeão. Não, e ele teve 1.400 votos. É, brincadeira, né? Que é o 1.400 votos não é o dele. 1.400 votos é do Andrés. Quem ia comandar era o Andrés. Lógico que era o Andrés. Claro que era o Andrés. O problema todo é o seguinte, eu concordo com tudo. Também falar aqui é repetir tudo aquilo que você disse. Agora, a gestão do Corinthians é de quarta... É bom deixar bem claro que tudo que eu disse é fato. Sim. Não, claro, não. Eu não menti sobre o estádio, eu não menti sobre o Jonas Cafu, eu não inventei sobre o Thiaguinho, eu não inventei sobre a Tausa, que foram Jusilei. 36 milhões, eu não inventei sobre o Jusilei, que são 33 milhões, fora os outros. Fora os outros. E ninguém teve impeachment do Andrés, não teve impeachment do Roberto, não teve impeachment também do Duílio. O Duílio, só o da Tausa era para ter o impeachment. Só o da Tausa, 36 milhões. Ninguém falou nada. Ninguém se posicionou. A imprensa... Agora o Augusto aí, que só tem nego... Só tem... ou ele... Eu não sei o que ele vai fazer. Mas você está bem próximo do impeachment. Porque não é possível 200 milhões não fazer as coisas direito. É tudo isso que é tudo fato. É isso, não. E o que você falou é que tá aí, o impeachment também não é invenção de ninguém, tá rolando um processo de impeachment lá. Neto, eu sinceramente, eu acho muito difícil o impeachment do Augusto. Acho muito por tudo que a gente já explicou. Até pelo aquilo que você explicou. Eu acho muito difícil, até porque é o seguinte, quem vai impeachar, né, entre aspas aqui o Augusto, são os mesmos caras que aprovaram todas as contas dos últimos tempos. Isso. Quer dizer, que conselho Como é de que ética? eles podem dar o impeachment se eles fizeram? As contas do Duílio, as contas do Andrés, do Mário Gobi, do Roberto. Como é que pode... Vamos aprovar já do Augusto aí no Vai final do aprovar ano? também. Não é muito louco isso? Tudo é política, né? Se o Augusto deixou esse pessoal, os conselheiros, insatisfeitos com alguma atitude, ou deixou eles de lado em algumas decisões que ele tomou, realmente a coisa pode ficar complicada para ele. Se ele tiver a minoria aí do conselho hoje, aí ele vai para o clube, para os associados. Se ele for para os associados, como você mesmo disse, a força da oposição, que hoje é oposição, que durante 16 anos era a situação, é muito forte no quadro de associados. Então, assim, eu acho que a manobra política é em cima dos conselheiros aprovarem esse impeachment. Se for para o associado, eu acho que aí ele está fora. Ô, Neto, é uma situação muito delicada do Augusto nesse momento. O Augusto tem maioria no conselho? Na verdade, eu acho que tem. Não esquece. Eu acho que tem. Em relação ao Corinthians, para terminar essa barbaridade do que eu vi ontem no meu timão, né? Que aonde você tem um jogador que veio emprestado por 1 ano, fez contrato de 5 anos, passou os 5 anos, e eu ainda devo para ele, devo para o empresário, devo para todo mundo. Como é que o clube como esse pode sobreviver? Quesada, Souza e Veloso. Neto, bem curto. Como é que pode não cair para a segunda divisão? Curto e objetivo. Esse caso do Thiaguinho tem que ser investigado pela polícia, porque alguma coisa Não tá é errada. possível. Não pode. Em nenhum lugar sério no planeta futebol pode acontecer um negócio desse. Você pode ficar com o jogador do prédio humano, faz contrato de 5 e passa os 5 anos, ele faz 10 jogos. Tinha que Semana montar... passada... E eu não paguei ninguém. Semana passada eu te mandei a notícia, o Corinthians estava contratando um jogador que era goleiro, né? Contratando para jogar na linha. Depois de 6 meses ele foi para desistiu. zagueiro, uma coisa assim. Ele foi para, acho que lateral. É. Aí estava contratando, que ele tinha um jogo no ano passado, o ano todo ele jogou uma vez. 15 aí deu uma 15 minutos. repercussão ruim, aí cancelaram essa contratação, e aí era um contrato longo também. Então, assim, acontecem umas coisas ali no Corinthians. Que é uma investigação, uma intervenção. Não é uma intervenção só de conselho. Não é possível você fazer contrato com o Jonas Cafu 3 anos e ele não jogar. Não é possível você contratar o Matheus Alexandre, da Ponte Preta, você pagar 800 mil, ele nem vem no Corinthians e ele já fica na própria Ponte Preta. Cara, é muito insano isso. E ninguém fala nada. A imprensa não fala nada, as mídias sociais não falam nada. Ninguém faz uma matéria sobre isso. Eu nunca vi, a não ser o meu timão e os donos da bola. Se fosse investigar o Corinthians, ia dar trabalho à polícia, viu? Porque é do Léo Príncipe. Ah, do Léo Tem um Príncipe. cara falando, Nossa, pô. Léo Não, né? Tem um cara falando. Não, e do Paulo Garcia, que tinha morto votando. O cara tá falando. Do Léo, boa, Souza. Eu vim para fazer fazer teste. Não, para fazer teste. Os caras me deram 3 anos de... E ele ficou 5. Ele ficou assim, o cara me procurou. Não, ele veio para fazer teste
E aí ele não fez o teste, deram o contrato de 3 anos e ele ficou 5 E o anos. pior de tudo, ele não conhecia o empresário. O empresário procurou ele no Facebook e falou bem assim, olha, eu tenho uma proposta pra você. Que proposta que é? Mas ninguém aconteceu nada com ninguém. Não, nada. Se não tiver esquema Nada. aí, eu não sei onde... Nada. Aonde tem esquema num negócio desse? Se não tiver esquema aí, aonde tem? E a gente percebe que as coisas não mudaram. Não né? mudaram. Mudou a diretoria, agora está lá o Augusto, mas, por exemplo, o Ranieri, a gente já vê o Cuiabá também acionando a justiça, porque o Ranieri veio, mas o dinheiro não foi. E do Pagou Matias também. Rojas, a incompetência deles. Matias Rojas também entra na Quer que eu FIFA, fale de novo do Matias Rojas o para vocês? acordo que não foi cumprido. Vamos lá, deviam 6 milhões para ele. Certo? Administração passada, do Ilho, que falava que estava tudo certo, né? Todo mundo falava que estava tudo certo. Uma mentira, né? De todas as pessoas. E a gente foi engrupido nisso. Eu, Veloso, mais eu e o Cascão. Porque quando eu falava aqui, ligava pro Cascão, não, mentira, não sei o quê. Aí eu, babaca, acreditava. E eu fui o babaca, porque eu falo e sou responsável por aquilo que eu falo. Mas quando vem a pancada é em cima de mim, né? Porque estava tudo errado, 11 meses de salário atrasado, não pagando imposto, né? Fazendo confissão de dívida, dando 12 milhões pro mano de multa. E dizendo que, Que foi a maior dívida tava administração. diminuindo, que a dívida Que a tava dívida, diminuindo. tudo mentira. E eu fui engrupido nisso. Mas tudo bem, eu me responsabilizo pelas coisas que eu faço. Aí você pega, aí, em relação a tudo isso que está acontecendo, se você pegar, né, o que foi feito com o Jonas Cafu, o que foi feito, é uma coisa impressionante. Né? Você não tem ideia do que acontece no Corinthians. E aí, nada é resolvido. Alguma coisa foi resolvido pelo Augusto Melo? Nada. Alguma coisa foi resolvida pelo Andrés? Pelo Duílio? Então, o Corinthians está à mercê dessas pessoas e vai continuar assim. Continua se afundando. Não continua? A segunda divisão, se não for esse ano, vamos supor que escape, vai. O ano que vem vai brigar para cair de novo. Vai brigar para cair de novo. Continuar assim, uma hora vai cair. Não tem. Ô, Neto, Não tem. você falou do Vessone. O Vessone descobriu um negócio incrível. Ano Agora? passado, ele falou que o Paulinho teve o contrato renovado, né? O Paulinho teve o contrato renovado até a metade desse ano, né? E agora expirou, ele foi embora. Cada lesão do Você joelho. sabe que o Cada lesão. contrato cada chegou lá na lesão. CBF até metade de 25? Então, Aí o Vessone ligou para alguém no Corinthians e falou, mas não tem alguma coisa errada aqui? Aí alguém do Corinthians falou pro Vessone. O Vessone pode explicar um dia que ele veio aqui. Ah, é verdade. Não, era até 2024. Só que aí fizemos errado. Erro aqui, de digitação. Quer dizer, os caras não têm o cuidado para saber até quando o contrato do dinheiro não é jogador vai. É deles. claro. como é que pode emprestar dinheiro dos empresários? Então, o Corinthians, caindo para a segunda divisão, essas pessoas são os responsáveis.